Lisboa, 1384. O cheiro da morte não vem das feridas de batalha, mas do hálito de uma cidade que apodrece de fome. Dentro das muralhas, homens com rostos cor de cera fervem pedaços de sapato e escudos velhos para enganar o estômago. Mães, com os peitos secos, assistem ao silêncio final de seus filhos enquanto lá fora uma floresta de lanças castelhanas aguarda o colapso total de Portugal. Mas esta agonia não começou por acaso. Ela nasceu de um assassinato brutal nos corredores do palácio, de uma rainha traidora e de um jovem místico que decidiu marchar para um suicídio tático em campo aberto. Do que é feito um povo que prefere comer ratos a entregar a chave de sua liberdade? Se você busca a história em sua forma mais crua e humana, você está no lugar certo. Este é o Navegante Historiador, seu canal de histórias imersivas com narração humana. Inscreva-se agora e deixe seu like para que mais tripulantes encontrem essas águas. Nossa viagem pelas sombras da Revolução de Avis começa agora. Para compreendermos a tempestade que quase varreu Portugal do mapa no final do século XIV, precisamos primeiro entender o silêncio aterrorizante que pairava sobre o reino em outubro de 1383. Não era a paz, era a exaustão. O rei Dom Fernando I, conhecido como o Formoso pela sua aparência, mas desastroso na política, acabava de falecer. Ele deixava para trás um país quebrado por 3 guerras inúteis contra Castela. E, pior do que a falência financeira, deixava uma falência moral. O monarca não tinha herdeiros homens. Sua única moeda de troca para garantir uma trégua final havia sido sua própria filha, a princesa Beatriz, de apenas 10 anos. Meses antes de seu último suspiro, o rei havia assinado o Tratado de Salvaterra de Magos. Para os nobres que viviam de banquetes, era um acordo de paz. Mas para o povo que pagava impostos com sangue e suor, era uma sentença de extinção. O tratado determinava o casamento de Beatriz com Juan I, o poderoso rei de Castela. A letra miúda do contrato era uma armadilha perfeita. O filho que nascesse dessa união herdaria as 2 coroas. Na prática, aos olhos de grande parte do povo português, o reino perderia sua soberania e passaria a ser governado a partir de Castela. Quando os sinos das igrejas de Lisboa dobraram, anunciando a morte do rei, o som não provocou lágrimas de saudade, mas um arrepio de pânico. As muralhas de Lisboa, que sempre protegeram o povo, agora pareciam os muros de uma prisão, prestes a mudar de carcereiro. Para narrar o caos que se seguiu, não usaremos lendas. Nossa bússola será Fernão Lopes, o cronista oficial que, décadas depois, revirou os arquivos da Torre do Tombo para escrever a nua verdade. E a verdade é que o governo provisório que assumiu o poder era uma afronta ao orgulho nacional. A regência ficou nas mãos da viúva do rei, a rainha Leonor Teles. O povo a chamava, em sussurros carregados de medo e ressentimento, de a aleivosa, ou seja, a traidora. Mas esse ódio não nascia apenas de boatos ou escândalos de alcova. Leonor tornara-se o símbolo vivo de um projeto político que aterrorizava o reino, a submissão de Portugal a Castela. Governando ao lado de João Fernandes Andeiro, um nobre galego visto como agente dos interesses castelhanos, ela rompeu o frágil pacto com as cidades e com a nobreza portuguesa. Para Lisboa, Leonor já não era apenas uma rainha impopular, era o rosto de um futuro sem independência. O Andeiro era um estrangeiro que desfilava pelos corredores do Paço Real com a arrogância de um dono.
dormindo na cama real e sussurrando decisões de Estado no ouvido da rainha. Para os ferreiros, tanoeiros e marinheiros de Lisboa, ver a nação ser governada por um castelhano era a humilhação final. Mas enquanto a alta nobreza se curvava à Castela para manter seus privilégios, uma conspiração silenciosa começava a se formar nas sombras. A resistência precisava de um rosto e encontrou um candidato improvável, mas legítimo: Dom João. Ele era filho bastardo do antigo rei Pedro I e, portanto, meio-irmão do rei que acabara de morrer. Mas o que lhe dava poder não era apenas o sangue, era o seu cargo. Dom João era o mestre de Avis. Na Idade Média, ser mestre não era um título acadêmico. Era o comando máximo de uma ordem militar religiosa. Assim como os templários, a ordem de Avis era uma tropa de elite de monges guerreiros. Dom João tinha a autoridade da igreja e a espada de um soldado. No entanto, o mestre de Avis era cauteloso, talvez até indeciso. Em torno dele, jovens nobres mais impacientes começavam a defender a ruptura armada. Entre eles destacava-se Nuno Álvares Pereira, então com cerca de 23 anos, um homem profundamente religioso e vocacionado para a guerra. Fernão Lopes sugere que foi nesse círculo que amadureceu a convicção de que não havia saída diplomática. Não há o que esperar, teria sido o espírito da decisão. O conde Andeiro precisava morrer para que Portugal pudesse viver. A decisão foi tomada. O golpe não seria uma batalha em campo aberto, mas um assassinato cirúrgico dentro do coração do poder. A manhã de 6 de dezembro de 1383 amanheceu fria. O mestre de Avis reuniu um grupo seleto de conspiradores. Eles vestiram cotas de malha por baixo das roupas civis e esconderam adagas e espadas sob as capas longas. Dirigiram-se ao Paço Real, situado próximo à sede de Lisboa, sob o pretexto de uma audiência de despedida, pois o mestre fingia que iria viajar para o Alentejo. A tensão no ar era palpável. Cada passo nos corredores de pedra do palácio ecoava como uma contagem regressiva. Fernão Lopes descreve a cena com um detalhismo de quem ouviu as testemunhas. O mestre entrou na câmara da rainha. Leonor Teles estava sentada, jantando, e ali, ao lado dela, com uma intimidade que ofendia o protocolo, estava o conde Andeiro. O diálogo foi um teatro macabro. O mestre de Avis aproximou-se e, com voz baixa, pediu uma palavra em particular com o conde. Andeiro, sentindo-se intocável dentro dos aposentos da amante, levantou-se e acompanhou o mestre até um canto da sala, perto de uma janela. Foi seu último erro. O mestre de Avis sacou um cutelo compridouro, uma espécie de adaga de caça, e desferiu um golpe brutal na cabeça do galego. O conde cambaleou atordoado, mas não caiu. Foi então que Rui Pereira, um dos conspiradores que aguardava o sinal, avançou com a espada desembainhada e atravessou o corpo do amante da rainha. O conde Andeiro desabou morto, manchando os tapetes reais com o sangue da traição. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo grito da rainha. Leonor Teles, vendo o homem que amava ser abatido diante de seus olhos, levantou-se horrorizada e gritou: "Mataste-o, senhor! Fizestes grande vilania!" O mestre de Avis olhou para ela, com as mãos sujas de sangue, e percebeu a gravidade do que acabara de fazer. Ele havia assassinado o regente de fato. Pela lei, ele era um homem morto. Se a guarda real o pegasse, sua cabeça rolaria no pátio. Ele precisava transformar aquele crime em uma revolução, e precisava fazer isso nos próximos 5 minutos. A genialidade do golpe não foi a morte do conde, foi a manipulação da massa que veio a seguir. Os conspiradores trancaram as portas da câmara por dentro para ganhar tempo. Enquanto a rainha chorava sobre o cadáver, os aliados do mestre correram para as janelas que davam para a praça pública. Mas eles não gritaram
matamos o traidor. Eles inverteram a narrativa. Com os pulmões cheios, gritaram a mentira que salvaria a nação. Acudam ao mestre que o matam! Matam o mestre de Avis! O conde Andeiro quer matá-lo! A notícia atingiu as ruas de Lisboa como um raio. Um pajem do mestre montou a cavalo e correu pela cidade repetindo o grito. A reação foi instintiva e violenta. Lisboa já era um barril de pólvora de descontentamento. Aquela mentira foi a faísca. Tanoeiros, ferreiros, mercadores e a arraia miúda, o povo pobre, largaram suas ferramentas. Pegaram machados, varas, facas de cozinha e pedras. Em minutos, uma maré humana cercava o Paço Real, exigindo ver o mestre vivo ou ameaçando incendiar o palácio com a rainha dentro. Quando Dom João finalmente apareceu à janela, vivo e soberano, o alívio da multidão transformou-se em fúria desenfreada. Eles queriam limpar o reino de qualquer vestígio castelhano. A turba, agora incontrolável, virou seus olhos para a Catedral da Sé. Lá estava escondido o bispo de Lisboa, Dom Martinho, um homem de origem castelhana suspeito de apoiar a anexação de Portugal. A santidade da igreja não o salvou. A multidão invadiu a nave sagrada, subiu as escadarias da Torre Cineira, onde o bispo tremia de medo, e num ato de barbárie que Fernão Lopes descreve com horror, atirou o homem de Deus lá de cima. O corpo do bispo espatifou-se no adro de pedra. A crônica relata um detalhe que resume a selvageria daquele dia. O cadáver ficou ali, abandonado na rua, e os cães vadios vieram lamber o sangue e comer a carne, sem que ninguém tivesse a piedade de o enterrar. A lei e a ordem haviam colapsado. Lisboa não era mais a capital de um reino, era o quartel-general de uma guerra civil. Naquela noite, a rainha Leonor Teles fugiu para Alenquer, jurando vingança. Ela enviou cartas urgentes para seu genro, o rei de Castela, pedindo que ele viesse com todo o seu exército para esmagar os rebeldes e tomar o trono que era seu por direito. O sangue do conde Andeiro havia secado no tapete, mas o sangue de Portugal estava prestes a ser derramado em rios. A revolução havia começado e a fome estava a caminho. A Revolução de Dezembro havia dado a Portugal um novo líder, o mestre de Avis, mas não havia garantido a vitória. Pelo contrário, havia acordado o gigante. O rei Juan I de Castela não era apenas um monarca ofendido, era um homem convencido da legitimidade do seu direito ao trono português. Filho da poderosa dinastia de Trastâmara, ele via a coroa de Portugal não como uma conquista militar, mas como uma herança que lhe fora indevidamente arrancada por aquilo que considerava traição. Para a mentalidade de Juan, o mestre de Avis não era um rival honrado, mas um bastardo que havia rompido um juramento feito diante da igreja. Ferido em seu orgulho real e incapaz de aceitar que um bando de tanoeiros e ferreiros desafiasse uma das maiores coroas da península, Juan decidiu que não bastava vencer, era preciso punir. Ele mobilizou uma força militar de proporções raramente vistas até então, tratando a invasão não como uma guerra entre reinos iguais, mas como a repressão exemplar de um território que, aos seus olhos, havia se rebelado contra a ordem legítima. Em maio de 1384, o horizonte de Lisboa escureceu. Por terra, um exército de milhares de cavaleiros, besteiros e infantaria pesada cercou as muralhas da cidade, montando um acampamento que parecia maior e mais rico do que a própria capital portuguesa. Mas o verdadeiro golpe veio pelo rio Tejo. A frota castelhana, composta por dezenas de galés e naus de guerra, formou uma barreira quase intransponível na foz do rio. Lisboa estava sufocada. Nada entrava, nada saía. O plano de Castela não era invadir e perder homens combatendo nas ruas estreitas de Alfama, a zona urbana antiga e labiríntica da capital.
onde cada beco se tornaria uma armadilha mortal para a cavalaria invasora. O plano era sentar e esperar que a fome fizesse o trabalho sujo. Os primeiros meses foram de racionamento e bravura, mas à medida que o verão avançou, a realidade biológica impôs sua tirania. Os celeiros do reino, nunca muito cheios, esvaziaram-se. Fernão Lopes, com sua escrita precisa, dedica páginas inteiras para descrever a transformação de Lisboa em um cemitério de vivos. O pão, base da alimentação medieval, desapareceu. O preço de um alqueire de trigo subiu a valores astronômicos, acessíveis apenas aos nobres mais ricos. A arraia miúda, o povo simples que havia começado a Revolução, viu-se obrigada a inventar um novo cardápio, extraído do desespero. A descrição do cronista é visceral. Primeiro desapareceram os animais de criação. Depois começou a caça aos animais urbanos. Gatos e cães, antes companheiros ou guardiões, tornaram-se iguarias disputadas à tapa nos becos. Quando estes acabaram, a população voltou-se para o impensável. Ratos de esgoto e lagartixas eram caçados e vendidos no mercado negro. Fernão Lopes relata que as pessoas, enlouquecidas pela falta de alimento, começaram a raspar o couro de escudos velhos e sapatos, fervendo-o em água suja para tentar mastigar algo que enganasse o estômago. Ervas daninhas arrancadas das frestas das muralhas e raízes eram disputadas como se fossem vegetais de luxo. A cidade, antes barulhenta e vibrante, caiu em um silêncio mórbido. Não se ouviam risadas, nem música, nem o choro alto das crianças, porque as crianças, fracas demais, apenas gemiam baixinho antes de expirar. A fome mudou a fisionomia dos defensores. O cronista descreve que os rostos dos lisboetas ganharam uma cor amarela, semelhante à da cera velha dos círios de igreja. Homens fortes definharam até virarem esqueletos ambulantes, apoiados em lanças que mal conseguiam levantar. Mães com o peito seco viam seus bebês morrerem nos braços, incapazes de produzir uma gota de leite. E, no entanto, no alto das muralhas, esses espectros viam um acampamento castelhano lá fora, onde fogueiras assavam carne fresca e o cheiro de pão recém-assado subia com o vento. Um contraste cruel que corroía o espírito de resistência. Mas Lisboa não se rendia. O ódio à Castela era o único nutriente que restava. Diante do colapso iminente, o mestre de Avis foi forçado a tomar a decisão mais desumana de sua vida. Uma decisão de comandante, não de santo. Para que os soldados que defendiam os muros pudessem comer o pouco que restava, era preciso reduzir o número de bocas dentro da cidade. Foi decretada a expulsão de grupos considerados incapazes de lutar. Pobres sem ofício, doentes, velhos, órfãos e outros marginalizados. A esperança era que os castelhanos, por caridade cristã, os deixassem passar ou ao menos os alimentassem. Foi um erro trágico. O exército inimigo, determinado a manter a pressão máxima sobre a cidade, recusou-se a permitir sua passagem. Eles ficaram presos no espaço lamacento entre as muralhas portuguesas e as linhas defensivas castelhanas. Ali, sob o sol e a chuva, rejeitados pelos seus e bloqueados pelo inimigo, essas centenas de almas morreram de fome e exposição, à vista de seus parentes, que assistiam impotentes do alto das torres. Foi o preço moral da independência, uma mancha de sangue que a vitória nunca apagaria totalmente. Parecia o fim. Lisboa cairia em questão de semanas, mas a história tem um senso de ironia macabro. Enquanto a fome matava dentro das muralhas, uma pestilência começou a se espalhar entre as tendas do exército de Castela. A aglomeração de milhares de soldados, o calor do verão português e as condições sanitárias precárias do acampamento criaram o ambiente perfeito para uma epidemia devastadora. O que começou com alguns soldados febris logo se transformou numa mortandade incontrolável. Diferente da fome, que mata devagar, a peste matava em pouco tempo.
Os papéis se inverteram de forma dramática. Dentro de Lisboa, as pessoas morriam secas e amarelas de fome. Fora, os castelhanos morriam inchados e escurecidos pela doença. O cheiro de pão assado foi substituído pelo fedor insuportável de milhares de cadáveres, sendo queimadas em pilhas ou enterrados em valas comuns. A morte ceifava generais, nobres e soldados rasos sem distinção. O próprio rei de Castela viu a doença atingir o seu entorno imediato e assistiu ao seu exército, um dos maiores da península, desfazer-se sem travar uma única batalha decisiva. Em setembro de 1384, derrotado não pelas espadas portuguesas, mas pela epidemia, Juan I ordenou a retirada. O cerco foi levantado. Quando os portões de Lisboa finalmente se abriram, o que saiu de lá não foi um exército vitorioso, mas um cortejo de sobreviventes atordoados, caminhando entre as cinzas do acampamento inimigo em busca de restos de comida. Portugal havia sobrevivido por um milagre, mas o mestre de Avis e seu condestável Nuno Álvares Pereira sabiam que aquilo não era a paz, era apenas um intervalo. O rei de Castela voltaria, e da próxima vez ele não cometeria o erro de esperar. Da próxima vez, ele buscaria destruir o exército português em campo aberto. A fome havia passado, mas a batalha pelo destino da nação estava à espreita no horizonte. A peste negra havia levantado o cerco de Lisboa no final de 1384, mas enganava-se quem pensava que Portugal estava salvo. A doença apenas comprara tempo. O reino estava em frangalhos, uma colcha de retalhos sangrenta, onde a autoridade de Lisboa não chegava a todos os cantos. O norte do país e a maioria dos castelos da fronteira ainda juravam lealdade à rainha Leonor Teles e ao rei de Castela, vendo o mestre de Avis não como um libertador, mas como um usurpador criminoso. Para unificar a nação antes que o inimigo voltasse, o mestre precisava de algo mais do que política. Ele precisava de uma espada que não conhecesse a dúvida. E ele encontrou nas mãos de um jovem de 24 anos, chamado Nuno Álvares Pereira. A figura de Nuno Álvares é uma das mais fascinantes e contraditórias da história medieval. Fernão Lopes o descreve não como um bruto sanguinário, mas como um místico, um jovem que jejuava, rezava fervorosamente e mantinha a castidade com o rigor de um monge. No entanto, quando estava no campo de batalha, esse santo transformava-se numa força da natureza implacável. Nomeado condestável do reino, o mais alto cargo militar do período, Nuno iniciou uma campanha de repressão interna severa. Enquanto os conselheiros do mestre pregavam cautela e negociação, Nuno pregava a guerra total. Ele percorreu o Alentejo com uma tropa pequena, tomando castelos rebeldes e vencendo a Batalha dos Atoleiros, onde testou com sucesso uma tática defensiva que a historiografia moderna associa às experiências inglesas, provando que a infantaria a pé podia deter a cavalaria. Mas essas eram apenas escaramuças. O teste real, o teste de fogo, exigiria mais do que um general. Exigiria um rei. Em abril de 1385, a elite de Portugal reuniu-se nas cortes de Coimbra. O objetivo era claro, mas perigoso: declarar o mestre de Avis como rei Dom João I. Juridicamente, era um campo minado. O mestre era um bastardo. Beatriz, a rainha casada com Castela, era a herdeira legítima. Foi então que entrou em cena não um soldado, mas um advogado, o doutor João das Regras. Numa intervenção que entrou para a história do direito português, ele mobilizou genealogias, argumentos canônicos e pareceres jurídicos para sustentar que Beatriz era ilegítima, fruto de um casamento inválido e que a própria mãe dela
a aleivosa, vivia sob graves acusações morais. Ele abriu o caminho legal, mas o medo ainda paralisava a sala. Os nobres temiam coroar o mestre e serem executados depois por Castela. Foi Nuno Álvares Pereira quem quebrou o impasse. Sua postura firme e sua ameaça de retirar-se da causa, levando consigo sua hoste, pressionaram os nobres a uma decisão imediata. O medo de perder o condestável foi maior que o medo de Castela. Dom João I foi aclamado rei. A aposta havia subido. Agora não era mais uma rebelião. Era uma guerra entre duas coroas soberanas. E a resposta de Castela não tardou. No verão de 1385, o pesadelo retornou maior e mais terrível do que antes. O rei Juan I de Castela, recuperado da peste e com orgulho ferido pela coroação do bastardo, invadiu Portugal pela fronteira da Beira Alta. Mas desta vez ele não vinha apenas com o exército castelhano. Ele trazia consigo contingentes da cavalaria pesada francesa, veteranos da Guerra dos 100 Anos, cavaleiros blindados em armaduras de placas, montados em poderosos cavalos de guerra. O exército invasor, descrito pelas crônicas como imenso, avançava como uma verdadeira cidade de ferro, queimando vilas e plantações, descendo o mapa em direção a Lisboa e Coimbra. O terror psicológico espalhou-se mais rápido que o fogo. Contra essa avalanche, Dom João I contava com apenas alguns milhares de homens, uma mistura de nobres leais, besteiros e uma massa de infantaria popular mal armada. A matemática da guerra dizia que a derrota era certa. O momento decisivo aconteceu no Conselho de Abrantes. O rei reuniu seus principais homens para decidir o destino da nação. A maioria, olhando para a desproporção de forças, sugeriu a única estratégia aparentemente racional: recuar para Lisboa, fechar os portões, estocar comida novamente e resistir a outro cerco, esperando que o exército inimigo se desgastasse. Era a estratégia da sobrevivência passiva. Nuno Álvares Pereira ouviu em silêncio e, quando chegou sua vez, disse não. Ele acreditava que Lisboa não suportaria outro cerco. O povo estava exausto e a moral poderia ruir. Propôs então o impensável: marchar ao encontro do inimigo e interceptá-lo em campo aberto. A sala ficou em choque. Enfrentar a cavalaria francesa em campo aberto, com clara inferioridade numérica, parecia suicídio. Era contra quase todas as convenções da guerra medieval. Mas Nuno argumentou que poderiam escolher o terreno. Se conseguissem forçar os castelhanos a lutar num espaço estreito, onde o número perdesse importância, haveria uma chance. A discussão foi acalorada. Quando parecia que o rei optaria pelo recuo, Nuno levantou-se e declarou que marcharia contra o inimigo mesmo sem apoio, disposto a morrer defendendo a terra que jurara proteger. A determinação quase fanática do condestável contagiou o rei Dom João I. Percebendo que a liderança de Nuno era a alma do exército, ele decidiu arriscar tudo. A ordem da marcha foi dada. O pequeno exército português saiu de Abrantes não para fugir, mas para enfrentar o gigante. Marcharam sob o sol escaldante de agosto, buscando o lugar ideal para a armadilha. Encontraram-no perto de Leiria, num planalto cercado por ribeiros e zonas de difícil acesso, nas proximidades de uma vila chamada Aljubarrota. A tensão naqueles dias de marcha era sufocante. Cada soldado sabia que caminhava para uma batalha decisiva. Viam a fumaça das cidades incendiadas no horizonte e compreendiam que, se perdessem, não haveria misericórdia. Mas havia uma disciplina nova no ar, imposta por Nuno Álvares. Ele proibiu o saque, reforçou a ordem e organizou os homens em formações rígidas, inspiradas nas táticas usadas pelos ingleses contra a cavalaria francesa. Eles não lutariam como uma turba, lutariam como um corpo coeso.
na manhã de 14 de agosto de 1385. O exército português chegou ao topo da colina de São Jorge, em Aljubarrota. Nuno observou o terreno e reconheceu a oportunidade. Era um estreitamento natural, protegido por ribeiros secos e vegetação densa nas laterais. Ali, a superioridade castelhana poderia ser neutralizada. Ele ordenou que os homens parassem e começassem a cavar. Não trincheiras de abrigo, mas obstáculos pensados para deter e destruir a cavalaria. Tinham poucas horas antes que a vanguarda inimiga surgisse no horizonte. O santo da guerra estava prestes a transformar aquele campo num campo de morte. A manhã de 14 de agosto de 1385 nasceu sob o signo de um calor sufocante. O Planalto de Aljubarrota não era apenas um campo de batalha, era uma fornalha a céu aberto. Enquanto o exército castelhano ainda marchava penosamente pela estrada romana, os soldados portugueses já estavam na posição escolhida por Nuno Álvares Pereira. Eles não estavam descansando, estavam cavando. Nuno sabia que em terreno plano, a cavalaria pesada inimiga passaria por cima de sua infantaria como um rolo compressor. A única chance era usar o terreno para anular a velocidade dos cavalos. O condestável ordenou uma obra de engenharia militar frenética. Na frente da linha portuguesa, os soldados abriam valas profundas e dezenas de buracos dissimulados, conhecidos como covas. Eram armadilhas simples, mas cruéis. Buracos fundos o suficiente para derrubar um cavalo, camuflados com gravetos e terra solta. Quem olhasse de frente, via apenas um campo plano. Quem pisasse, encontraria a queda. Mas a genialidade de Nuno não parou no chão. Ele organizou seus homens em uma formação defensiva rara na península, inspirada nas táticas que os ingleses, aliados de Portugal, haviam usado com sucesso contra a cavalaria francesa. A infantaria formava um bloco compacto e profundamente disciplinado. No centro, homens armados de lanças e espadas criavam uma barreira sólida. Nas alas, avançadas em relação ao centro, posicionavam-se besteiros portugueses e arqueiros ingleses, criando um campo de tiro cruzado. A disposição transformava o terreno à frente numa zona mortal. Qualquer avanço inimigo seria comprimido e alvejado antes de alcançar a linha principal. O exército português tornava-se um corpo imóvel e espinhoso, entrincheirado, à espera do impacto. A tempestade chegou no meio da tarde. A vanguarda do exército invasor surgiu no horizonte, levantando uma nuvem de poeira que toldava o sol. À frente vinham contingentes da cavalaria pesada francesa, aliados de Castela, cavaleiros experientes, veteranos da Guerra dos 100 Anos, protegidos por armaduras de placas e montados em cavalos de guerra treinados para a carga. Ao avistarem o pequeno exército português, apeado e aparentemente frágil, muitos subestimaram a resistência que teriam pela frente. A decisão de atacar rapidamente revelou-se fatal. A carga avançou sob o calor escaldante de agosto, e o som dos cavalos em movimento fazia o solo vibrar. Para os portugueses entrincheirados, a visão daquela massa de ferro se aproximando exigia nervos de aço. Ainda assim, ninguém rompeu a formação. Quando os cavaleiros atingiram a zona das armadilhas, o desastre começou. Os primeiros cavalos tropeçaram nas covas escondidas e caíram, lançando cavaleiros ao chão. As linhas seguintes, pressionadas pelo avanço contínuo, colidiram com os animais caídos. A força da própria carga tornou-se destrutiva. Homens e montarias amontoaram-se num caos de metal, poeira e gritos. Muitos cavaleiros, presos sob o peso das armaduras e dos próprios cavalos, ficaram impossibilitados de se levantar. Nesse momento, a armadilha lateral fechou-se. Das alas portuguesas, flechas e virotes de bestas passaram a cair sobre a massa comprimida.
Os que conseguiam avançar encontravam a muralha de lanças do centro, quando o grosso do exército castelhano tentou apoiar a vanguarda. Foi obrigado a entrar no mesmo espaço estreito. Em vez de aliviar a pressão, empurrou ainda mais os homens da frente contra as lanças portuguesas. A superioridade numérica transformou-se em sufocamento. Fernão Lopes descreve homens morrendo, esmagados e sem ar, dentro das próprias armaduras, vencidos tanto pelo aperto quanto pelas armas inimigas. Nuno Álvares Pereira e o rei Dom João I lutavam a pé no meio de seus soldados, explorando a imobilidade do adversário. O próprio rei esteve em perigo em meio à confusão, mas foi protegido pelos seus homens. A resistência portuguesa não cedeu. A batalha foi curta e devastadora. À medida que a vanguarda ruía e os sinais de derrota se espalhavam, o pânico tomou conta das fileiras castelhanas. O estandarte real caiu em meio à confusão e a retirada começou a propagar-se como um incêndio. O rei Juan I observava da retaguarda um exército que se desfazia. Ainda marcado pelas enfermidades sofridas no ano anterior, ele optou por ordenar a retirada geral. O combate estava decidido. Quando o campo silenciou, o planalto estava coberto de corpos de nobres, soldados e cavalos, armaduras retorcidas e trigo esmagado. A tática de Nuno Álvares Pereira funcionara. Ele transformara o peso, o número e a confiança excessiva do inimigo em sua própria condenação. Em Aljubarrota, não foi a força bruta que venceu, mas o terreno, a disciplina e a decisão de resistir até o fim. Quando o sol de 14 de agosto de 1385 finalmente se pôs, ele se despediu não de uma celebração, mas de um matadouro silencioso. O planalto de Aljubarrota, que horas antes era o cenário da maior máquina de guerra da cristandade, transformara-se numa tapeçaria grotesca de cavalos estripados e nobreza desfigurada. Para os portugueses, a agonia mudara de face. Não era mais a fome do cerco, mas o horror de caminhar sobre os corpos de homens que, em teoria, eram seus primos e vizinhos. Muitos castelhanos jaziam nas valas e nas chamadas covas de lobo, usadas durante a batalha e depois convertidas em sepulturas improvisadas. O rastro de destruição estendia-se pelo campo e pelas estradas próximas, marcando o caminho de uma retirada que Fernão Lopes descreve como cruel e desordenada, como o ferimento aberto de um animal em fuga. A derrota da cavalaria pesada castelhana revelou o limite do modelo militar tradicional diante da disciplina da infantaria portuguesa, apoiada por arqueiros e pela resistência desesperada de um povo sem rota de fuga. Enquanto o campo esfriava, a figura de Nuno Álvares Pereira, o condestável, erguia-se como o comandante absoluto da vitória portuguesa. Ele sabia que uma vitória incompleta poderia permitir o retorno do inimigo, ao ver os restos do exército invasor debandar em pânico. Nuno ordenou a perseguição imediata, impedindo qualquer reorganização castelhana. Não houve descanso. A caçada prolongou-se pelas horas seguintes e pelos dias posteriores, marcada por violência extrema e pela dissolução de qualquer controle central. Nobres castelhanos, muitos feridos e sem montarias, fugiam a pé pelas matas e caminhos secundários, sendo mortos ou capturados por grupos locais, que viam neles o símbolo de anos de guerra, fome e instabilidade. O rei Juan I de Castela, o homem que pretendia ser o dono de Portugal, conseguiu escapar do campo de batalha escoltado por parte de sua guarda. Após sucessivas retiradas, alcançou o território seguro e regressou a Castela, carregando o peso de uma derrota que destruiu não apenas o seu exército, mas sua pretensão ao trono português. O soberano que entrara em Portugal com a pompa de um imperador retornava marcado pela humilhação política e pelo colapso de sua autoridade militar, deixando para trás o sonho de uma coroa única. A fúria dessa revolução, entretanto,
não estava trancada apenas nos conselhos militares. Ela habitava o braço da arraia miúda. É no vácuo de ordem que se seguiu à batalha que a memória popular cria seu símbolo mais visceral de resistência: Brites de Almeida, a padeira de Aljubarrota. Sua história não aparece nas crônicas de Fernão Lopes e pertence ao domínio da tradição oral e da lenda construída nos séculos seguintes. Verdadeira ou não, Brites personifica a resposta humana à invasão e ao colapso da ordem. Conta-se que ao retornar ao seu forno, ela teria encontrado soldados castelhanos escondidos e os matado com uma pá de forno. O episódio não deve ser lido como fato histórico comprovado, mas como um retrato simbólico da violência, do medo e do ódio acumulados pela população comum durante a crise de 1383-1385. Brites de Almeida tornou-se, assim, não uma personagem documental, mas um mito social. O aviso de que a guerra não fora travada apenas por reis e cavaleiros, mas também por aqueles que perderam tudo. A Batalha de Aljubarrota foi o parto sangrento de uma nova era. Dom João I, o mestre de Avis, foi consagrado rei de Portugal não apenas pelo direito de sangue, mas pelo reconhecimento político e militar de uma vitória decisiva. Para marcar esse sacrifício, o rei ordenou a construção do Mosteiro da Batalha, uma joia de pedra que é, até hoje, um monumento à resistência nacional. Mas o impacto psicológico foi muito além das fronteiras. Portugal compreendeu que sua sobrevivência não passaria pela submissão à península, mas pela consolidação interna e pela busca de novos caminhos. Encurralado entre Castela e o Atlântico, o reino passou a olhar para o mar. A mesma coragem desesperada que fizera homens resistirem ao cerco e ao massacre seria, décadas depois, canalizada para as grandes navegações. A dinastia de Avis, nascida no sangue do Conde Andeiro e consolidada em Aljubarrota, daria início à Era dos Descobrimentos. Qual foi o auge da agonia nesta jornada? O pavor de um bispo despencando da Torre da Sé? A fome lancinante de uma Lisboa cercada? A decisão impossível de Nuno Álvares ao aceitar um combate quase suicida? Ou o terror dos cavaleiros franceses, sendo esmagados vivos pelo peso das próprias armaduras? Portugal nasceu do trauma e sobreviveu pela audácia. A vitória de 1385 mostrou que uma nação se forma quando o medo deixa de paralisar e passa a empurrar para frente. Aljubarrota não foi apenas uma batalha vencida, foi o instante em que Portugal decidiu não desaparecer. Dividido entre a terra e a água, o reino escolheu o mar. E poucas décadas depois, essa escolha mudaria o mundo. Este é o Navegante Historiador, o seu canal de documentários imersivos com narração humana. Aqui a história não é lenda confortável nem vitrine de heróis perfeitos. É conflito, risco e decisão no limite. É o passado contado com rigor, humanidade e sem atalhos fáceis. E enquanto houver mar à frente, a viagem não termina. Até a próxima.